Instalivros apresenta Arriscando a Própria Pele. Assimetrias ocultas no cotidiano. Nassim Nicholas Taleb. Este livro é sobre a importância de identificar e filtrar a baboseira, o papo furado, isto é, a diferença entre teoria e prática, entre o mundo acadêmico e o mundo real. Trata-se também das distorções da assimetria e da reciprocidade da vida. Se você obtém as recompensas, deve também correr alguns riscos e não permitir que outros paguem o preço pelos seus erros. Para a justiça social, concentre-se na simetria e no comportamento de riscos. Em um mundo onde acadêmicos e jornalistas de esquerda criticam banqueiros e políticos de Wall Street por perpetuar a desigualdade do sistema econômico-financeiro, o autor busca uma tese diferente. Para ele, não é por igualdade, mas por simetria que se deve lutar, ou seja, por justiça no compartilhamento das informações, mesmo que elas sejam boas ou ruins. Defende que os tomadores de decisão sejam responsabilizados por elas, expondo-os às desvantagens de suas escolhas erradas. Portanto, sua abordagem é preservar o mercado e não destruí-lo com regulamentos, mas garantir que as regras sejam as mesmas para todos. Em outras palavras, o mercado financeiro será mais justo na medida que as informações privilegiadas que um seleto grupo possui sejam passadas a todos os agentes deste mercado financeiro de maneira equilibrada. Portanto, é importante que este seleto grupo passe a arriscar a própria pele, ou seja, passando todas as informações que sabem, mesmo aquelas informações que possam prejudicá-los. Isso é melhor para a saúde de todo o mercado financeiro. Arriscar a própria pele garantirá grandeza ética. A falta de risco significa que o capital não tem um valor real ou verdadeiro, pelo fato de que as informações omitidas atingem diretamente o valor dele, gerando um capitalismo injusto, obviamente, onde apenas aqueles que possuem as informações corretas sejam beneficiados. O autor chama de aplicação simétrica das leis o fator arriscar a própria pele, como aquela famosa expressão do Código Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Praticamente todas as civilizações foram formadas por esse princípio, o qual está cada vez mais em desuso na atualidade. Antes, quando se feria ou prejudicava outra pessoa, a pessoa lesada deveria tomar da pessoa que o lesou exatamente a mesma coisa. Isso significa que o indivíduo das sociedades antigas sabia que havia um risco em todas as suas atitudes. Era uma maneira de controlar os excessos. Essa observação sobre a desigualdade de informação não se aplica apenas ao mercado financeiro. O mesmo ocorre com vendedores comuns em nossa sociedade, que omitem ou passam informações imprecisas para vender sem nenhuma responsabilidade ética. Se eles passassem as verdadeiras informações, o problema seria sanado. Por isso, é preciso que o vendedor revele tudo o que sabe para garantir condições equitativas ao comprador, e não se restringe ao que a lei exige, ou seja, a ética está acima da lei. Regras éticas não são universais. O comportamento ético é sempre mais justo que o comportamento legal, ou seja, aquele que apenas segue as leis. Com o passar do tempo, é o comportamento legal que deve se inclinar para o comportamento ético, nunca o contrário. Consequentemente, leis vêm e vão e são modificadas, mas ser ético sempre permanecerá. É comum acharmos que seguir a lei é o suficiente, porém, precisamos observar que a noção de lei é ambígua. Às vezes, e na maioria dos casos, apenas serve para um determinado país ou grupo de pessoas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Lei Civil, em seu Código do Consumidor, obriga que os comerciantes forneçam todas as informações de determinado produto, inclusive as ruins, o que não acontece em todos os países. O que nos leva à assimetria, injustiça, é o conceito geral por trás da noção de arriscar a própria pele. O mundo está se aproximando cada vez mais da transparência, não necessariamente por meio de normas e regulamentações, mas também graças a leis de responsabilidade civil e à facilidade que as pessoas têm de processar quem os lesou. As leis de responsabilidade civil estão cada vez mais rígidas com o vendedor, e é por isso que elas são tão insultadas e odiadas pelas corporações. Mas as leis de responsabilidade civil têm efeitos colaterais também. Elas são cada vez mais suscetíveis a manipulações ou fraudes pelo interesse de alguns.
Não só deve haver transparência com relação ao produto, mas também em relação ao que o vendedor tem em mente, o que ele pensa lá no fundo. Você não pode obter lucros e transferir os riscos para outras pessoas, como fazem os banqueiros e as grandes corporações. Você não pode ficar rico sem assumir seu próprio risco e pagar por suas próprias perdas. Arriscar a própria pele é a maneira de corrigir essa simetria melhor do que milhares de leis e regulamentos. Minorias, não maiorias, governam o mundo. O mundo não é administrado por consenso, mas por minorias que impõem de maneira desproporcional seus gostos aos outros. Uma das principais assimetrias e injustiças está no comportamento de consumo das sociedades. Esse conceito em particular é chamado de regra da minoria e implica que as sociedades se adaptarão à demanda por certos bens com base em uma minoria inflexível e não no que a maioria deseja. Por exemplo, 70% da carne de cordeiro que o Reino Unido importa da Nova Zelândia é processada de acordo com os padrões halal muçulmano. No entanto, apenas 4% da população é muçulmana, que é o principal grupo que exige carne halal. Como um segmento tão pequeno pode ser responsável por uma parcela tão grande de importações? Bem, a regra da minoria é geralmente o resultado da maioria ser flexível ou indiferente. Nesse caso, os não muçulmanos não se importam em comer carne halal, pois não há diferença no sabor. A maioria não se importa, então a minoria consegue o que quer. Da mesma forma, as empresas de alimentos geneticamente modificados têm dificuldade em vender seus produtos, pois a maioria das pessoas gostam de comer alimentos não modificados geneticamente, de modo que o pequeno, mas incisivo grupo de ativistas anti-alimentos modificados geneticamente criam uma barreira fazendo com que o consumo desses alimentos não se propague. Isso pode se tornar um problema quando a minoria prevalece porque é mais agressiva ou mais intolerante. É a pessoa ou o grupo mais intolerante que impõe virtudes aos outros justamente por causa dessa intolerância. Na visão do autor, é preciso ser intolerante com a intolerância. Você pode ser um intelectual e ainda assim ser um idiota. Todos nós, em algum momento, já usamos desculpas dizendo que uma determinada pessoa só chegou ao sucesso antes de nós porque obteve privilégio. Embora isso possa ou não ter sido verdade em sua situação, a relação entre sucesso e imagem não é a mesma em todas as profissões ou setores. Algumas profissões são mais expostas do que outras e estão sujeitas a um padrão exigido. Por exemplo, um advogado que é extremamente procurado, mas se veste de maneira muito desleixada, é obrigado a provar-se no tribunal repetidamente. Se ele não ganhasse casos, as pessoas não o contratariam. Do lado oposto estão os CEOs de empresas, políticos e banqueiros. Embora sejam bons no que façam, o principal pré-requisito para subir na carreira é parecer capaz, porque as opiniões das pessoas influenciam diretamente no cargo que ocupam. Por isso, precisam parecer capazes, mesmo que não sejam. Porém, há um grupo de pessoas, acadêmicos e intelectuais, que adoram teorizar e se envolver em falsa solidariedade com os oprimidos, dizendo que é imoral ser a favor do sistema de mercado. Para o autor, é muito mais imoral reivindicar e exigir virtudes dos outros estando sentado em uma cadeira, ou seja, criticar sem participar da situação. Para ele, quem tem inveja dos super-ricos são os intelectuais. Não são os pobres que realmente invejam os ricos, e não são os pobres que abraçam os movimentos comunistas. Geralmente são os burgueses e os intelectuais que abraçam o comunismo. É por causa do ciúme. Intelectuais não podem suportar que alguém menos inteligente do que eles também sejam muito mais ricos. Aqueles que não arriscam a própria pele por muito tempo devem ser forçados a enfrentar as consequências de suas ações. É improvável que os charlatães da mídia ou da academia percam financeiramente porque estão errados. Suas opiniões não importam, pois eles não arriscam a própria pele e não têm coragem, pois são falsos. Cuidado com soluções complicadas. Evite ouvir conselhos de alguém cujo ganha-pão seja dar conselhos, a menos que haja uma penalidade para esses conselhos. As pessoas que veem soluções complicadas não se beneficiam em implementar soluções simplificadas. Como vimos,
um sistema burocratizado ficará ainda mais complicado a partir da ação de pessoas que vendem dificuldades para colher facilidades. Não há absolutamente nenhum benefício para que alguém nessa posição proponha algo simples. Quando uma pessoa é recompensada por percepção e não por resultados, ela precisa mostrar sofisticação. Qualquer um que já tenha submetido um artigo acadêmico a um jornal sabe que tornar o texto mais complicado que o necessário, em geral, aumenta a probabilidade de aceitação. Lembre-se, uma barra simples é melhor do que equipamentos caros para construir músculos. A verdadeira religião é compromisso, não apenas fé. A religião existe para impor o controle moral através das gerações, já que suas regras binárias e incondicionais são fáceis de ensinar e aprender. Nós sobrevivemos às gerações por esse motivo. A nossa sobrevivência não pode ser tão aleatória. Superstições podem servir como regras de gerenciamento de risco. Há informações tão poderosas nas religiões que as pessoas que as possuem chegam a lutar a vida inteira para mantê-las e passar adiante, ou seja, estão dispostos a arriscar a própria pele por elas. É preciso alinhar todas as religiões no mesmo nível. Neste sentido, as diferenças se dão em como os adoradores as enxergam e como elas evoluíram ao longo do tempo. Uma religião ativa denuncia aqueles que denunciam a religião, alegando que eles se entregam a algum outro tipo de prática ritualística, o que não é diferente de como as antigas religiões eram praticadas. De fato, arriscar a própria pele é essencial para os adoradores no sentido tradicional. Crenças religiosas sem sacrifício ou jejum nada mais são do que sinais de virtude. Nas religiões, é apenas virtuoso quando não se faz algo com o intuito de se exibir, ajudar o outro quando ninguém está vendo. Defender esses valores na vida real pode ter um grande custo para o indivíduo ou um grupo, e, portanto, requer muita coragem. Não pode ser falsificado. Por quê? Porque para praticar a coragem no mundo real, você precisa arriscar a própria pele. De acordo com o efeito Lind, quanto mais tempo algo existe, maior a probabilidade de permanecer por mais tempo. A Bíblia, por exemplo, que existe há 2 milênios, provavelmente existirá por mais 2 milênios. Portanto, aquelas instituições, sejam livros, religiões ou formas de estruturar a economia ou um sistema político que resistiram ao teste do tempo, terão mais força com o passar do tempo. Portanto, para o autor deve-se ter como parâmetro as coisas que estão há mais tempo, pois passaram pelo teste do tempo. Insights. É preciso se manter com os pés no chão. A probabilidade aplicada a um grupo de pessoas não deve ser aplicada ao indivíduo. Racional é se manter no jogo, mesmo que as probabilidades de sucesso sejam grandes. A intolerância deve ser combatida com a intolerância, pois os tolerantes tendem a absorverem a intolerância de uma minoria. Neste livro você aprendeu que, no mundo atual, a responsabilização pelos atos dos que incentivam as pessoas ou grupos a determinados investimentos é praticamente nula, ou seja, nenhuma. Portanto, é extremamente importante que o investidor seja consciente de que a sobrevivência no jogo do mercado é mais importante do que analisar as probabilidades favoráveis meramente com números. Ou seja, ainda que a chance de fracasso em um investimento seja de 1% para um indivíduo, significa que de 100 vezes, uma dará errado. Porém, não adianta acertar 99 vezes ganhando 1% em cada uma delas e perder 100% na única probabilidade de erro. Esse argumento é muito utilizado no mercado financeiro atual e principalmente os investidores iniciantes são os mais suscetíveis a perderem tudo, ou seja, deixarem de sobreviver. Gostou e quer aprender mais? O Instalivros recomenda a leitura de Faça Fortuna com Ações, Décio Bazin,